Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero falar sobre 3 coisas que uma igreja local não deve abrir mão. Antes de tudo, quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. De início, eu quero deixar claro que o servir às mesas não é um papel insignificante, não é um papel subalterno, não é nada disso. Aqui nós estamos falando de prioridades estabelecidas pelos apóstolos, porque quem disse foram os 12, ou seja, os apóstolos de Cristo Jesus. E eles deixam claro que nessa situação que foram relatados a eles, eles não centralizam tudo, mas divide a responsabilidade para diversas tarefas entre os irmãos e estabelece a prioridade que foram dada a eles: a oração, a pregação e o ensino da palavra. No verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui nós temos 3 coisas insubstituíveis que uma igreja local não pode abrir mão: oração e ministério da palavra. 3 coisas: oração, pregação e ensino da palavra. Sobre eles pesava essa responsabilidade dos apóstolos, aqueles que, de acordo com a epístola de Paulo aos Efésios, lançaram os fundamentos da igreja, a saber, Cristo Jesus como pedra angular. Então nenhuma igreja local tem autoridade, tem o direito de abrir mão da oração, de abrir mão da pregação da palavra e de abrir mão do ensino da palavra. E você sabe que a oração está no CTI espiritual. Não é valorizado como deveria ser valorizado. Não é dado importância pelos evangélicos de uma forma geral no cenário evangélico brasileiro. Você sabe que nós também enfrentamos uma crise na pregação da palavra. Porque o problema não está na palavra de Deus, nunca esteve. O problema está nos pregadores que estão fazendo uso dela. E você sabe que pregação da palavra é leitura do texto correta, explicação correta e aplicação correta do texto bíblico. Portanto, se você não pregou, se você não explicou, você não pregou a palavra de Deus. E não é isso que tem acontecido em muitos arraiais evangélicos? Se lê o texto bíblico, e muitas vezes de forma errônea, não se explica o texto bíblico de forma correta, e em muitos casos a aplicação se torna herética, se torna errônea, porque a interpretação não foi correta. E o ensino. Muitas igrejas locais abriram mão do ensino. E eu não estou me referindo ao ensino no domingo, porque se uma igreja depender somente do estudo bíblico no domingo, essa igreja será uma igreja deficitária na palavra, no conhecimento das Escrituras. É insuficiente o estudo bíblico somente 1 hora no domingo para uma igreja local. Ela será, e falando português claro, uma igreja raquítica no conhecimento das Escrituras, no conhecimento doutrinário, no conhecimento teológico da palavra de Deus. Porque é insuficiente que uma igreja local estude somente aos domingos. E você sabe que muitas igrejas locais já eliminaram a escola bíblica dominical. E aqui eu quero chamar a atenção para a importância da preparação daqueles que estão fazendo uso da palavra na pregação e no ensino. Pregação é algo muito sério. É algo muito sério nas Escrituras. Então, a pregação não pode ser feita de qualquer maneira.
O pregador tem que se preparar, o pregador tem que estudar, o pregador tem que orar, o pregador tem que depender do Espírito Santo de Deus, o pregador tem que estudar teologia, o pregador tem que estudar doutrina, o pregador tem que estudar o que ensina as Escrituras e valorizar a importância da pregação numa igreja local. E o ensino é algo muito sério. São Tiago, na sua epístola, diz o seguinte, ele nos adverte: não queiram muitos de vós serem mestres, porque vocês estarão debaixo de maior juízo. Ou seja, aqueles que ocupam o papel de ensinadores numa igreja local estarão sobre uma maior responsabilidade quando forem julgados pelo Senhor. Então Tiago adverte sobre isso, trazendo uma questão de que deve haver um preparo fundamental para aqueles que estão pregando e para aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Então são 3 coisas que nós como crentes devemos valorizar: a oração, a pregação da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. A sua igreja local valoriza isso? A sua igreja local dá importância a isso? A sua igreja local reconhece a importância desses 3 fundamentos para o crescimento saudável de uma igreja? São perguntas que foram levantadas agora, para eu e você pensarmos, refletirmos sobre o que nós estamos fazendo numa igreja local, sobre o nosso envolvimento numa igreja local, sobre o papel do crente e as Escrituras numa igreja local. Pense nisso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.